Fala pessoal, no vídeo de hoje eu separei para vocês 5 fundos imobiliários que eu acredito terem uma grande possibilidade de pagar bons dividendos, além de ter uma rentabilidade melhor do que o IFIX, que é o grande índice de fundos imobiliários pelo qual a gente tem que sempre buscar fundos imobiliários que ganham do seu benchmark. E por isso eu trouxe também, entre esses 5 fundos, fundos de diferentes setores. Trouxe fundos de fundos, fundos de shoppings, fundos também focados em tijolos, mais especificamente em galpões. Então, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você gosta de fundos imobiliários? Quais deles tem na carteira? Bora pro vídeo. Já começando com o primeiro fundo que eu trouxe para vocês, o primeiro foi o RBFF11, que é um fundo da Rio Bravo que eu gosto muito e venho também acompanhando já faz algum tempo, que é um fundo mais focado em comprar cotas de outros fundos imobiliários. Por que eu gosto desse tipo de fundo, pessoal? Esse é mais focado em fundos de papéis, o que eu acho muito interessante. Primeiro, porque para mim, em fundos de papéis, você está comprando crédito. A forma que eu acho mais inteligente de você se expor a crédito é tendo uma grande diversificação. Até mesmo quando a gente pensa em pulverização, que é realmente ter uma diversidade gigantesca para que você fique com pouco risco de tomar calote, ou seja, tomar o risco de crédito. E quando você está comprando fundos imobiliários que fazem esse tipo de benefício, você está pulverizando o seu risco. E eu acho muito interessante, pensando principalmente no quesito crédito. Então, falando um pouco mais sobre esse fundo, o RBFF11. Ele tem uma liquidez média na casa dos 370 mil reais. O último rendimento, ou seja, a última vez que ele pagou o dividendo, foi na casa dos 50 centavos, mais especificamente 51, e um dividend yield médio de um pouco mais de 10%. Não é um fundo que paga aquele dividendo que todo mundo sempre busca de 1% ao mês, mas também ele é um pouco mais seguro, muito naquela parte que eu falei de estar muito pulverizado com relação a isso. A sua cota patrimonial está na casa dos R$ 65 reais, e o fundo está cotando hoje na casa dos 60, ou seja, o P sobre VP está em 0,92, o que para mim abre uma grande possibilidade em aumentar os aportes, ou até mesmo, assim como eu, que não tenho esse fundo ainda na carteira, penso sim em tê-lo. O próximo fundo eu trouxe para vocês o LVBI11, que é um fundo VBI logístico muito interessante também, que para mim é um dos tipos que eu mais gosto de fundos imobiliários, que são fundos imobiliários logísticos, principalmente focados em galpões. Pessoal, o LVBI 11 está principalmente localizado na Bahia, em Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Ele é muito interessante, mesmo tendo uma taxa cobrada de 1,30, para mim é uma taxa justa, porque é um fundo bem interessante. Vocês podem ver aqui, comparando ele com o IFIX nos últimos 5 anos, ele dá realmente um pau no IFIX, tem uma rentabilidade quase 2 vezes maior, é um fundo muito interessante. Já falei para vocês que é um dos setores que eu mais gosto, paga dividendos recorrentemente, hoje em dia está pagando 0,90 por cota, que é uma cota bem interessante. Vocês podem ver, com relação ao dividend yield médio, ele está acima da média dele dos últimos 5 anos, porque ele está pagando quase 10% e a média é na casa dos 9%. Mostrando aqui rapidamente os indicadores, para a gente já ir para o nosso próximo fundo imobiliário, ele está cotado um pouco abaixo de R$ 110 reais, e o P sobre VP dele está ainda abaixo de 0,9, o que para mim é uma grande possibilidade de a gente aumentar os aportes ou colocar esse ativo também na carteira. Indo agora para um dos fundos mais famosos do Brasil. Se você gosta de fundos imobiliários, muito provavelmente você já ouviu falar do VISC11. Pessoal, o VISC11 é um fundo de shoppings muito interessante, e principalmente são shopping centers bem localizados e bons shoppings. Vou mostrar aqui alguns indicadores desse shopping para você, desse fundo imobiliário. Um dividend yield na casa dos 10,5%, que é o dividend yield mais alto que a gente viu até o momento. Tudo bem que o fundo está tendo uma boa desvalorização nos últimos 12 meses, o que para mim abre uma grande possibilidade de compra. O fundo já foi cotado a mais de R$ 120 reais, e hoje, abaixo de 110, é o momento que eu estou muito interessado em comprar, principalmente pelo seu preço sobre valor patrimonial está bem abaixo do 0,9. Então,
é um momento que eu acho muito interessante. É um dos fundos com mais cotistas, mais de 350 mil cotistas confiam nesse fundo de imobiliários. Vocês podem ver que nos últimos 5 anos o fundo sempre pagou bons dividendos, desde 2020 pagando muito bem, mas por que ele está perdendo muito e desvalorizando muito com relação ao seu valor de cota? Em 2023, o fundo pagou uma boa quantia. Em 2024, é claro, não terminamos o ano ainda, mas muito provavelmente esse pagamento será menor. Por conta disso, muitos investidores estão vendendo suas cotas e com isso a cota está caindo. Isso para mim quer dizer que o fundo está piorando? Na minha visão, não. O fundo mantém os seus benefícios, mantém o que ele está falando nas suas atas de reunião, nas suas atas de colaboração com os seus investidores. Então, pessoal, para mim é sim uma grande oportunidade de compra. Esse que é um fundo imobiliário gigante e que para mim é muito interessante. Agora, falando sobre o nosso quarto fundo imobiliário do dia, que é o PORD 11. Pessoal, o PORD 11 é um fundo também focado em crédito, dessa parte mais imobiliário. Vocês podem ver aqui que ele consiste primordialmente CRIs pulverizados. Como eu falei para vocês, para mim, investir em crédito, a maneira mais interessante é pulverizar a carteira. E esse fundo imobiliário, ele tem uma pequena taxa de performance, mas ele se paga, pelo menos ao meu ver, principalmente por estar exposto ao crédito que no Brasil é muito elevado. Claro, crédito, a gente sempre tem que estar com um pouco mais de pé atrás. Se você é um pouco mais conservador, eu indico para você, talvez os fundos logísticos, os fundos de shoppings podem ser mais interessantes. Crédito do nada pode ter um grande calote e dar um grande problema. Mas como eu sou um investidor um pouco mais agressivo, eu gosto desse fundo imobiliário, um fundo mais focado em CRIs. E pessoal, o que eu acho interessante mostrar aqui para vocês? No valor de IPO, quando o fundo abriu, ele estava em R$ 10 e hoje ele está em R$ 8,67. Isso quer dizer que está barato? Não somente isso, mas, ao meu ver, um fundo que paga bons dividendos e também pode pagar mais no futuro, eu acho sim um ótimo fundo para entrar na minha carteira, principalmente pensando nessa diversificação entre setores de fundos imobiliários. Vocês podem ver que nos últimos 12 meses o fundo pagou mais de 12%, mais de 1% ao mês, na casa dos 13,19%, e ele está mantendo isso, porque no último mês pagou algo cerca de 1,03% em dividendos. Agora, para finalizar, um fundo que é um pouco mais complicado de eu mostrar aqui para vocês, muito por conta da sua alta valorização de sua cota. A sua cota estava muito maior do que está hoje e hoje está muito menor. Ela teve uma grande desvalorização. A gente tem que ficar ligado quanto a isso. Além disso, tem uma taxa de gestão de 1,1% ao ano e distribui 0,5 em dividendos. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, o gráfico aqui de como o fundo tem desvalorizado. O fundo há pouco tempo atrás estava mais de R$ 100 e hoje está na casa dos R$ 54. É um fundo que tem que ficar esperto com relação a ele. Ele está se desvalorizando perante muito tempo, mas a sua gestora é o BTG. O BTG, pessoal, geralmente tem boas gestões. É uma gestão que eu confio muito. Inclusive, meus investimentos estão no BTG, mas a gente tem que ver se realmente faz sentido para todo mundo. Provavelmente, se você não quer muito risco, se você não consegue muito bem é, lidar com isso, não faz muito sentido você ter esse fundo na sua carteira. Mas com um P sobre VP de 0,6 e eu que gosto um pouco mais de risco, pensando, claro, numa carteira diversificada de fundos imobiliários, para mim faz sentido e eu queria trazer isso para vocês, principalmente porque para mim ele desses 5 é o mais barato. Então você tem que ficar ligado, ver se faz sentido para você, paga um bom dividend yield, um pouco mais de 9% e está muito barato com relação ao seu valor patrimonial. Então, pessoal, hoje eu trouxe para vocês 5 fundos imobiliários, passamos pelo RBFF11, o LVBI11, o VISC11, o PORD11 e, para finalizar, o BRCR11, que é um fundo do BTG Pactual. Agora eu vou mostrar para vocês a minha carteira de investimentos. Na parte de FIIs, eu tenho apenas 3 fundos imobiliários muito mais focados em infraestrutura. Vocês podem ver que eu tenho CPTI, CADIF e o Juro 11, que são fundos de infraestrutura, ou seja, os famosos FIINFRAs. Mas, como eu já tenho uma exposição nesse mercado, eu quero começar a ir nos fundos imobiliários mais tradicionais, tanto o de crédito, quanto o de papel, quanto o fundo de fundos e também
principalmente o de tijolos. Então, pessoal, passei tudo para vocês, mostrei os 5 fundos imobiliários, toda a lógica por trás. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Qual fundo de investimento que eu mostrei para vocês você mais gosta? Muito obrigado e até o próximo vídeo.